Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Obrigado. Agradecer aos irmãos pela máscara, não sei se é coincidência, é a segunda vez, aliás, das duas últimas vezes que eu vim, eu esqueci a máscara, mas aí alguém me falou, na entrada os irmãos aqui têm máscara, me salvaram. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. O texto, ele é bem longo e eu vou ler só alguns versículos do capítulo 12. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1 diz assim: Ora, acerca dos dons espirituais, irmãos, eu não quero que sejais ignorantes. Vós sabeis, ainda quando gentios, fostes levados aos ídolos mudos, assim como fostes conduzidos. Por isso, eu vos quero fazer entender que nenhum homem falando pelo Espírito de Deus chama Jesus de amaldiçoado, e que nenhum homem pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade, ou há diferentes ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em tudo. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para proveito comum. Agora, capítulo 14, versículo 1: Segui o amor e desejai os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Porque o que fala em uma língua desconhecida não fala aos homens, mas a Deus, porque nenhum homem o entende, sendo que em espírito lhe fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exaltação e consolação. Por favor, agora Colossenses capítulo 3, versículo 6. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Um texto muito conhecido. Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Ainda bem que aqui não fala música gospel. Cantando com graça em vosso coração ao Senhor. Agora, Efésios, capítulo, é muita leitura. A gente não dá conta de falar nem a metade desses textos, mas vamos lá, com muita fé. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, é um versículo bem conhecido, versículo 18 do capítulo 5. Efésios 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há excesso, mas enchei-vos do Espírito. Senhor, nós te louvamos por tua graça, por tua misericórdia, pelo teu grande amor derramado em nossos corações. Nós queremos te louvar, Senhor, porque o Senhor é Deus grande, é poderoso, é soberano. O Senhor é Deus que trabalha em nossas vidas, através delas também. É o Senhor que recebe o nosso louvor, adoração, tributo, honra, glórias, sempre e exclusivamente ao teu santo nome. O Senhor possa falar conosco, nos dirigir em cada palavra, que tudo que possamos aprender nessa noite, aprenderemos do Senhor, da palavra do Senhor, dos mistérios do Senhor, da unção do Senhor, da graça e do amor do Senhor. Que através da tua palavra o Senhor possa nos dirigir, conduzir em triunfo, em graça. Sobretudo o Senhor venha nos edificar, nos transformar e perdoar os nossos pecados. Assim, meu Pai, se conosco em nome de Jesus. Meus irmãos, tomem assento, por gentileza.
Eu intitulei o tema desse estudo, a série de estudos da conferência Pensando em Línguas, o título é Culto ao Deus de Novidades. Essa é uma expressão usada aqui nesse livro pelo James Smith, no capítulo 2. Eu tive aqui no dia que o pastor Johnny Júnior falou, e ele falou a parte B do capítulo 2, onde deu um destaque sobre cosmovisão. Ainda bem que ele falou essa parte porque é mais difícil, né? É mais filosófica e é a área dele. Muito bem. A primeira parte desse capítulo fala a respeito do culto. E aí muitas expressões, títulos, subtítulos, eu os sintetizei e coloquei aqui nesse conjunto de slides, né? Então cheguei a pensar nessa proposta do Smith, que é o culto pentecostal. E a respeito desse culto pentecostal, eu escolhi aqui 3 textos que estão falando diretamente a respeito do culto pentecostal. É claro que há outros textos, né, que podemos escolher, encontrar aqui no texto bíblico e usá-los como referência. Falando em referência, esses 3 textos não tratam-se nessa noite de uma exposição detalhada de cada um deles, uma exposição hermenêutica, exegética. Não é esse o nosso foco. Porque nós temos uma conferência, o tema principal é Pensando em Línguas, e eu escolhi o tema a respeito do culto ao Deus de Novidades. E usei esses textos para termos uma base bíblica, um fundamento bíblico, mas não haverá uma exposição minuciosa, né, desses textos aqui. Nós pentecostais, nós somos conhecidos de perto pelo nosso culto. Isso, pode compartilhar nos grupos da igreja, estão disponibilizados. Nós pentecostais, temos uma ideia de culto muito ampla. Tanto de perto, nós aqui entre nós mesmos, nos relacionando, participando do culto em perspectiva fraternal, solidária, amorosa, coinônica, enfim. O culto, ele revela muitas expressões de comunhão. Por exemplo, o culto de ceia é conhecido como culto de comunhão. Alguns dizem que a ceia é a maior festa da cristandade. Eu nunca vi isso na Bíblia, né? Isso fica por conta de quem falou, mas a Bíblia não tem nada a ver com isso. A ceia nunca foi uma festa, né? A ceia é um grande momento onde nós devemos expressar a nossa comunhão e a nossa partilha. O irmão sorriu, e aí os irmãos sabem que eu não gosto de polêmica, mas vamos lá. Era o meu pastor, foi meu pastor 20 anos, pastor Jorge Branco de Gouveia, que dizia que o culto era uma grande ceia. E toda vez na ceia ele falava isso. Nos outros cultos ele não falava isso, mas na ceia, ele disse, pastor, você tem que deixar esse clichê, né? Era o meu pastor, a pessoa que eu mais amei na minha vida, que me deu muitas oportunidades, né? Eu sou da Catedral da Família, lá também Assembleia de Deus, no Ministério Madureira, Catedral da Família. Mas eu fui formado e revelado pela Assembleia de Deus no Ministério de Vila Nova. Então eu tenho muita gratidão ao pastor Jorge Branco de Gouveia e, consequentemente, se estende ao pastor Josué Gouveia. E aí, como eu fui o biógrafo dele, escrevi a história do livro dele, e eu tinha muita liberdade. O pastor ficou com esse clichê. E uma coisa importante, aí você puxa uma coisa, vem outra, né? Vem outra. Ele não falava, por exemplo, na ceia, aqui em Goiás, ele cortou essa coisa de que todo mundo naquela época bebia a ceia em um copo só. Tinha um copo desse tamanho, né? Porque lá atrás, algum bendito interpretou o seguinte: bebei dele todos, né? Então, dele, o sujeito aí era o copo. Você imagine a contaminação que tinha, né? E o pastor Jorge acabou com essa coisa aí. Eu vou nem adjetivar essa coisa, né? Então, o pastor Jorge acabou com esse negócio do copo único, do copão, né? E aí também ele não concordava. Olha aqui, ó, irmãos, aqui eu estou citando uma pessoa
e estava à frente do seu tempo. E não concordava também com o ajoelhar na hora da ceia. Eu falei, pastor, isso mexe com o meu pentecostalismo, né? Entendeu? Ele disse, não. Ele falou para mim, não tem lugar nenhum na Bíblia que diz que é para me ajoelhar na hora da ceia. E na época eu fui investigar isso. E aí eu investiguei que os puritanos ingleses do século XVI, naquela época, só nota informativa e explicativa, naquela época os puritanos, eles aboliram o uso de catedrais. E hoje nós gostamos de catedrais, né? Tem uma igreja ali que cabe umas 3 pessoas lá, de um lado mais umas 4 do outro. E se passa lá, Catedral Mundial, né? Entendeu? Então, os puritanos acabaram com esse negócio, tiraram o nome de catedrais. Brinquei com o Johnny um dia nas redes sociais, os puritanos também encerraram todo e qualquer uso de iconoclastia, acabaram com os ícones, com as imagens, acabaram também com o uso das vestes clericais. E os puritanos também, naquela época, eles aboliram o ajoelhar na hora da ceia. Aí eu falei isso para o meu pastor, tá vendo? Como eu tinha razão teológica disso, né? Falei isso para ele, tá vendo? Então, meus irmãos, quando a gente fala de culto, nós estamos falando de um mundo muito amplo. O nosso culto, ele tem vários sentidos. Por exemplo, nós temos o nosso culto, o culto a Deus. Paulo, eu estou falando do nosso culto porque Paulo diz o vosso culto. Então Paulo já delineia a questão usando exatamente esse pronome, o vosso culto, seja um culto racional. Então, o nosso culto, por exemplo, é um culto de dimensão fenomenológica, porque através do culto, nós compreendemos que através do culto, nós nos comunicamos com o sagrado, com a divindade, no nosso caso, nós nos comunicamos com Deus. E essa premissa, ela faz parte da história comparada das religiões e faz parte também das ciências da religião. Então, no mundo inteiro, as pessoas cultuam alguma divindade, algum Deus, seja animado ou inanimado, seja uma divindade estática, uma divindade imóvel, enfim, as pessoas cultuam. Então, o culto ele tem uma dimensão fenomenológica, ou seja, nós, quando estamos diante de Deus e entendemos que estamos na presença dele, nós começamos a adorá-lo, a buscá-lo, aí vem o quebrantamento, a contrição, o arrependimento, porque nós reverenciamos e respeitamos tudo isso porque sabemos que estamos diante de Deus. E diante de Deus deve haver exatamente essa reverência, quebrantamento, contrição, etc, etc. Ao mesmo tempo que o culto tem uma dimensão fenomenológica, é um fenômeno o culto. Porque a irmã ajoelha ali e a irmã tem a certeza que está falando com Deus. E ninguém consegue explicar isso, mas a irmã, através da fé, ela contempla a divindade, as maravilhas de Deus, no simples ato de ajoelhar e começar a falar com Deus, ou em pé mesmo, ou assentados. Ou seja, nós, através do culto, nós nos comunicamos com Deus. O próprio sentido da palavra religião, religare, transmite essa ideia, que a religião religa o homem a Deus. Mas a gente sabe que a religião, ela não consegue cumprir essa função fenomenológica, porque a religião não liga o ser humano a Deus. A única coisa que liga o ser humano a Deus, que intermedia entre essa esfera imanente e transcendente, é através de Jesus Cristo. Em nenhum outro nome há essa capacidade de mediação. Então nós só chegaremos a Deus através de Jesus. Ele mesmo disse, olha, eu sou o caminho, ele é a rota. É claro que as confusões, deturpações, distorções, muitos caminhos são apresentados. Mas Jesus, de maneira singular, ele diz, eu sou o caminho. O caminho. E aqui eu já começo a fazer as minhas aplicações pastorais. O irmão está ansioso. Então o caminho do irmão que está ansioso, estressado,
estressado, às vezes até depressivo, o caminho mais curto do irmão é o consultório do terapeuta, do psicólogo. E não tem nenhum problema nisso, deve-se buscar mesmo ajuda do terapeuta profissional. Mas, em perspectiva bíblica cristã, o nosso caminho, quando estamos estressados, ansiosos, depressivos, deveria ser o Senhor Jesus Cristo. Levar diante dele todas as nossas ansiedades. Se tem uma coisa que nós somos, é ansiosos. Se o próprio Jesus disse: não andeis ansiosos por coisa alguma, nós insistimos em desobedecê-lo e nós, de maneira cotidiana, somos ansiosos, não é verdade? Ou seja, essa nossa ansiedade é uma prova clarificada de que nós não estamos confiando em Deus. Cuidado com a sua ansiedade, de repente ela seja amostras, reflexos de que você não está confiando em Deus como deveria confiar. Senhor, eu entreguei nas tuas mãos, mas confia mais no psicotrópico, mais no remédio controlado do que em Deus. Então o culto tem essa dimensão fenomenológica e tem a dimensão sociológica. Nós cultuamos diante de Deus. O Senhor Jesus disse: olha, quando quiseres entrar em comunhão, entra no teu quarto secreto e o teu Pai te verá e você orará e ele te responderá. Então eu falo aqui paráfrase. A gente sabe dessa questão do culto, mas o culto também tem uma dimensão para além da nossa individualidade com Deus. O culto tem um sentido social. Cada um de nós estamos prestando o nosso culto a Deus. Então, ora, nós temos muitos irmãos, muitas irmãs, que ao mesmo tempo, simultaneamente, estão prestando o seu culto a Deus. Então, o culto tem várias dimensões. Voltando ao assunto da ceia. Então nós criamos a ideia que a ceia é o culto da comunhão. E é o culto de comunhão. Mas não é só o culto da ceia, todos os cultos expressam a comunhão. Agora nós temos que tomar muito cuidado com esse estigma de que a ceia é o culto da comunhão. Porque não há comunhão sem partilha. Então a ceia deve ser ao mesmo tempo tanto o culto da comunhão, onde nós nos confraternizamos, solidarizamos, onde nós demonstramos essa comunhão, mas também tem que ser o culto da partilha, o culto do amor fraternal, o culto onde, antes de termos comunhão um com o outro, nós já aprendemos a partilhar com o outro que nós temos. Não é isso que diz a Escritura? A Escritura nos exorta: não considere o que é seu propriamente seu. São muitos os textos. A Escritura nos exorta dizendo que quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então o culto tem essa dimensão social, como tem uma dimensão também antropológica. O culto é a maneira mais viável do homem se conectar com Deus, interagir, estar o tempo todo com Deus. Agora entrando nos nossos slides, pode passar, por gentileza. Eis ali, nesse primeiro slide, pode passar mais um toque, mais outro, isso aí. Nós temos os três textos bíblicos, que nós já lemos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, capítulo 14, e Colossenses 3,16 e Efésios, capítulo 5, versículo 18. E eu quero encontrar esses textos um pouco mais adiante. Próximo slide. Então, nós temos uma compreensão clara de culto. Por exemplo, nós aqui, nós sabemos o que é o culto pentecostal. As pessoas que são os nossos vizinhos sabem também o que é o culto pentecostal. Principalmente aquelas famílias
que venderam as suas casas, que eram ao lado das igrejas pentecostais, se mudaram e agora os inquilinos é que estão saboreando de maneira bem audível o que é um culto pentecostal. Um dia desse eu vi um humorista, pensa num humorista esperto, malo, e eu acho que aquele cara, ele já foi crente, porque ele detalhou com riquezas o que é um culto pentecostal. Tirulipa, o nome do cara, olha o nome do humorista, Tirulipa. Uma apresentação dele, ele apresentou com detalhes o que é o culto pentecostal, como é que é a oferta, o dízimo, como é que o pastor se conecta com as pessoas ou não, como é que os pastores amam ou odeiam o seu povo. Ele falou em detalhes. Então, esse cara ainda foi crente, não pode, já foi crente já. E ele falava sobre a oferta, e teve uma coisa interessante que uma pessoa foi em muitas igrejas e perguntaram como é que é o dízimo. Aí foram numa igreja e diz: olha, o dízimo aqui e as ofertas são divididas da seguinte forma, né? Nós jogamos uma parte para cima, essa parte é de Deus, e a parte que fica aqui embaixo é nossa. Aí foi indo, até chegar na igreja do canal 4, não é? E aí o pastor da igreja do canal 4 diz: olha, o dízimo, as ofertas aqui, eles são repartidos da seguinte forma. Primeiro que nós honramos a Deus. Nós honramos tanto a Deus que nós tiramos a nossa parte e aqui tem a parte de Deus. Então nós pegamos o dízimo e a oferta e dividimos em duas partes. Aqui a nossa parte e a parte de Deus. A parte de Deus a gente joga para cima. Se ele pegar é dele, se cair é nosso. Se cair é nosso, né? Claro, o humorista estava contando, essa é a percepção do humorista. Claro, qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência, né? Não é mera coincidência. Então, nós de dentro sabemos que é o culto pentecostal, as pessoas de fora sabem. E não são só os vizinhos, daqui 500 metros, daqui 800 metros, daqui 1000 metros ou mais, as pessoas, mesmo não sendo cristãs, crentes evangélicas, elas sabem é um culto pentecostal. Um irmão reformado, né, no seu formalismo estético, né, na sua liturgia, bem alinhada, cheia de pudor, ele sabe que é um culto pentecostal, porque é diferente. O culto pentecostal, ele é antagônico ao modelo das demais liturgias, e daqui a pouco talvez eu fale sobre isso. Então eu tenho aqui alguns relatos do culto pentecostal. O relato do James Smith, o relato do autor desse livro aqui, hoje é até pecado pronunciar o nome dele, mas vamos lá, Ricardo Gondim, que já foi considerado o melhor escritor pentecostal do país, né? Esse livro é dessa época, né? Não é de hoje, é dessa época, né? O James Smith, ele, no capítulo 2, ele relata que ele e a família, ele, já foi adiantado pelo pastor Johnny, um teólogo, um acadêmico, um universitário, mas de uma igreja pentecostal, né? Igreja do Tabernáculo, igreja de matriz pentecostal. E aí, quando uma das primeiras vezes que ele foi a uma igreja pentecostal, antes de chegar na igreja, segundo ele, a mais de 1 quilômetro, já ouvia e quase que sem direção de um GPS, ele sabia como chegaria à igreja. E de longe dá para ouvir os irmãos pentecostais na sua descrição, na verdade. E aí, ao chegar na igreja, ele viu que o estacionamento estava lotado, havia pessoas cuidando do estacionamento e aqueles irmãos que cuidavam do estacionamento, aquilo era como se fosse a maior alegria dele, cuidar do carro dos outros, vigiar o carro dos demais irmãos. E aí na recepção tinha um diácono muito alegre, já foi recebendo, saltando, uma irmã lá já dizendo: leve as suas crianças conosco ali para a sala das crianças, já ofereceu balas, doces e pirulitos. Enfim, eles acharam diferente entrar numa igreja pentecostal. E aí os irmãos estavam louvando, cantaram 1 hino, 2 hinos, 3 hinos, 4 hinos, 5 hinos. Ele sentiu aquela efervescência que é própria do culto pentecostal. As pessoas gesticulavam, levantavam a mão, alguns mais animados rodopiavam, e outros entravam em êxtase, e ele ficou de
certa maneira, perplexo em ver um culto tão dinâmico, segundo Smith, sobretudo espontâneo. Isso é uma coisa que nós deveríamos valorizar ainda mais, nós pentecostais. A espontaneidade que há no culto pentecostal. É claro que tem uns caras aí que nunca leram a Bíblia, nunca sentaram numa sala de aula, nunca vieram para a escola dominical, mas algum infeliz disseram que eles eram pregadores itinerantes, eles acreditaram nessa mentira e aí começaram a ensinar besteira nas igrejas, tipo assim: toca no seu irmão da direita, dê um cotovelado na esquerda, diga que isso é bonito, que isso é feio, que isso é careca. Aí essas bobagens, isso não são coisas espontâneas, até porque você está pedindo, ordenando, né? E se o irmão não corresponder, se o irmão não levantar e ficar em pé, é porque é gelado, é porque é frio. Isso não é espontaneidade, irmão. A primeira vez, na minha adolescência, eu era na Igreja Batista Luz do Evangelho. Igreja Batista Luz do Evangelho tem matriz calvinista ultra reformada. E aí, na minha adolescência, eu saí, no final da adolescência, eu volto para a igreja, mas eu não volto para a Igreja Batista Luz do Evangelho. Eu volto, a convite de um amigo evangelista, eu volto para a Assembleia de Deus. E eu nunca esqueci, era uma igreja construída de madeira, pessoas simples, as pessoas de baixo nível escolar, cultural, mas eu nunca tinha contemplado tanta alegria no culto. E a receptividade, eu me senti como um príncipe naquele dia, naquela igreja Assembleia de Deus. As pessoas me receberam como se já me conhecessem. E aí eu senti aquele calor. E sem falar que o que me marcava naquela época, hoje eu até usei, mas o que me marcava era o hino: visitante seja mal-vindo, né? Não, visitante seja bem-vindo, né? Hoje a gente já até abusou. A igreja que eu congrego, a nossa igreja criou um corinho, um hino, né, próprio para visitantes. Depois, se entrar no canal, vocês vão ver lá. Pode até copiar. E aí, eu me senti amado, inserido, bem recebido, e espontaneamente, antes do pregador terminar aquela mensagem, eu já estava totalmente disposto a me levantar e ir lá na frente e me reconciliar com o meu Senhor. Então, James Smith, ele relata isso de maneira bem interessante, com muitos detalhes. O outro relato, o autor fala que ele era de uma igreja reformada, que está no Brasil há mais de 160 anos, e tem perspectiva americana, e essa igreja foi fundada por um jovem universitário, que ao ouvir uma palestra de um professor universitário chamado Charles Hodge, esse jovem inflamou o seu coração, enferveceu o seu coração, pegou a sua Bíblia, a sua roupa, pôs a mochila e veio para o Brasil há mais de 160 anos e abriu essa igreja reformada aqui no Brasil, chamado Asheville Simon. Por muitos anos o trabalho não cresceu, mas até que ele conseguiu evangelizar, e aí houve a conversão de um padre chamado José Manuel da Conceição. Com essa conversão, essa igreja cresceu bastante. Cresceu nas próximas 6, 7 décadas. Até chegar na década de 60, onde o liberalismo a visitou, e década de 60, 70, 80, 90 não cresceu mais. Então, o outro relato aqui, o autor fala da herança pentecostal. Ele era de uma igreja reformada e disse que foi visitar uma igreja pentecostal. Logo na entrada, ele disse que foi muito boa a recepção. E aí o convidaram, colocaram ele diretamente em um assento. E agora sentado, daqui a pouco levanta, canta, participa do culto. E aí ele olha, antigamente, lembra dos conjuntos que tinha, geralmente nas laterais, né? Já tem ainda em algumas regiões, igual a região norte, né? Até em São Paulo tem, né? Os conjuntos, né? E via o conjunto das irmãs, o conjunto do círculo de oração,
conjunto dos adolescentes. Nós temos o conjunto das irmãs. Tem. Canta aqui na frente, né? Mas no modelo antigo, cantava sentado no mesmo, né? Não sei se os irmãos são tão antigos quanto eu, né? Mas era assim no Brasil inteiro, né? Ficava do lado, né? Olhando para cá, né? Olhando para as paredes, né? Claro, isso há muito no estado do Pará, muito no Nordeste também, e em algumas regiões, cidades da região sul. E ele ficou admirado com aqueles louvores, e alguém ele teve a sorte de sentar ao lado de um crente que gosta de conversar com uma pessoa na hora do culto, né? E a pessoa começou a conversar com ele, o irmão, né? E disse: olha, você conhece nosso pastor? Nosso pastor, ele usava drogas, e Deus libertou ele. E hoje ele é pregador do Evangelho. Ele está vendo aquela irmã lá no coral? Aquela irmã lá é uma bênção de Deus. Ela é exemplo para a família. Está vendo aquela outra lá? Aquela irmã era da vida difícil, era da zona. Aquela irmã lá veio da prostituição. Aí foi contando a vida de todo mundo e que Deus transformou a vida de cada um. Para não ficar só na vida de todo mundo, Deus transformou a vida de cada um. Está entendendo? Na 55. Mas até a vestimenta da igreja pentecostal, as mulheres, é completamente diferente. Não nada a ver com o escurinho é completamente diferente, o é completamente diferenciado. Olha, e foi de lá que surgiu as demais igrejas, né? A partir da 55, como a ruptura está no berço do protestantismo, né? Não existe protestantismo sem rupturas, né? De lá houve as rupturas, depois vai surgindo o que nós chamamos de Campo de Campinas, Campo Fama, né? Campo de Vila Nova. Por exemplo, o pastor Jorge Branco era cordeiro lá, né? Chegou a ser consagrado evangelista lá na 55, então lá agregou inicialmente, né, os principais pastores, e essa igreja tem muita expressão histórica. Então, meus irmãos, o relato do James Smith e do pastor Gondim é praticamente o mesmo. Quem é que não é contagiado quando entra numa igreja pentecostal? Espontaneidade, verdade, adoração. Claro, ainda tem o pessoal da adoração extravagante, vamos falar nesse assunto. Aqui no terceiro tópico eu coloco ali como você define o culto pentecostal. Claro, o irmão é tipo aquele, eu não gosto do culto. Eu não gostei do culto de hoje, né? Nem do de ontem, também não gostava do culto de amanhã. Claro, esse é o tolo, né? Porque o culto não é para ele, né? Ninguém está oferecendo culto para ele. Ninguém está dando engano para ele. O culto que os pentecostais expressam é a Deus. A veneração dos pentecostais é a Deus. A adoração dos pentecostais é a Deus, né? Mas claro, tem em todo lugar, inclusive nas igrejas pentecostais. Eu não gostei do culto. Não me senti bem, né? Praticar nada, não me senti bem, né? Desde quando o culto é para você se sentir bem? Aleluia! O culto é para entrarmos reverentemente, espontaneamente, com o coração quebrantado ou arrebentado diante da presença de Deus. Isso é culto. Isso é culto. Próximo slide, por favor. No próximo slide agora, coragem hermenêutica. Nós vamos entrar nas questões próprias do James Smith no livro Pensando em Línguas. É importante você adquirir esse livro ali, fazendo propaganda sem receber royalties aqui da Antioquia Books. Aqui eu falo do pentecostalismo não apologético. Atos capítulo 2 é um evento macro do cristianismo. Atos capítulo 2. E Atos capítulo 2, para nós pentecostais, é um evento que indica a nossa gênese, um marco zero do movimento pentecostal. E aí, nós temos Atos capítulo 2, a manifestação do Espírito Santo. Claro, há uma treta, né, interpretativa. Uns dizem que as pessoas ali falaram noutras línguas, né? É claro que nos textos
mais antigos, que chamam de textos originais, não há expressão outra, né? Mas o certo é que as pessoas ali falaram em línguas, né? Em línguas. Porque muitos de nós chamamos de línguas estranhas, ou seja, línguas inteligíveis, né? Claro, isso não é minha intenção interpretar isso hoje. Então, nós chamaríamos isso de glossolalia. Tem algumas pessoas que põem um acento, né? Mas não existe esse acento lá. Você olha lá no grego, não tem esse acento. Eu já falei para os irmãos, o grego eu não domino, mas o hebraico também eu não domino. Então, a glossolalia é eu falar em idioma inteligível. Claro que existem outros grupos de pentecostais, com menor expressão, que entendem que ali houve não uma glossolalia, mas uma xenolalia. Eles não falaram em línguas incompreensíveis, mas eles falaram nos seus próprios idiomas, né? Tem essas duas questões para você depois adentrar aí na sua pesquisa. O irmão pentecostal que gosta do profundo e do escondido, depois pode buscar glossolalia e xenolalia em Atos 2, né? Você vai ver que tem muito de treta teológica. Você pode treta, pode ir atrás disso, viu? Então, James Smith chama de pentecostalismo não apologético. O que significa isso? Quando os irmãos pentecostais não defendem a sua fé, quando os irmãos pentecostais aceitam acriticamente qualquer pregação, eu tenho convicção que os irmãos, as irmãs aqui da AD Campinas Bandeirantes, AD Bandeirantes aqui, os irmãos não engolem mensagem herética. Pastor Johnny tem nos discipulado, treinado. Discipulado, pastor, eu tenho 25 anos de crente e estou ainda no discipulado. O discipulado é para toda a vida, não tem nada a ver com aquele programa pré-batismal que dura 3 meses, é para a vida toda. Então, com o trabalho do pastor Johnny Júnior e dos demais pastores que passaram por aqui, o trabalho dos irmãos que ensinam também aqui na igreja, os demais obreiros, o trabalho dos que ensinam na escola dominical, fortalece os irmãos para defender a vossa fé. Irmãos, isso não é uma omissão, defender a fé. Ser apologista, defender a fé cristã, está no DNA de cada crente. Paulo disse: dei uma prova da vossa fé. O versículo que eu uso demasiadamente é aquele que Judas diz o seguinte: batalhai, é uma batalha, batalhai pela vossa fé, é a fé salvadora, a fé soterológica. Batalhai pela fé que uma vez vos foi dada. Então, é dever da irmã, do irmão, e irmãos, não importa o grau de conhecimento, de cultura, de escolaridade que temos, mas enquanto crentes cristãos, servos de Deus, é função nossa, é prioridade nossa, é obrigação nossa defender a fé cristã. Defender a fé cristã. E aí, Atos 2, o Espírito Santo é derramado. E ali surge um momento hermenêutico, as pessoas vão interpretar o que está acontecendo. E ao interpretar, os zombadores, os escarnecedores dizem: olha, eles estão cheios de mosto, ou seja, cheios de vinho, se fosse hoje, cheio de cachaça, eles estão bêbados. Essa é a interpretação. E se Pedro não desenvolvesse ali esse que James Smith chama de pentecostalismo apologético, porque quando ele fala não apologético, ele está fazendo um contraponto, porque é necessário que haja um pentecostalismo apologético. Então Pedro vai defender a fé pentecostal na sua gênese, no seu marco zero em Atos 2, e Pedro vai dizer: não, eles não estão cheios de mosto, eles não estão cheios de vinho, eles não estão bêbados, tontos, embriagados, não. Nesse livro, Apologética Pura e Simples, Alistair McGrath diz que Pedro ali, ele fará uma apologética para o povo judeu. Então a hermenêutica de Pedro, a defesa de Pedro ali, é para convencer os seus próprios conterrâneos, é uma apologética para os judeus.
ele pretende esclarecer aos seus próprios irmãos, o seu próprio sangue, o seu próprio povo, que ali as pessoas não estavam cheias de cachaça, de bebida, de mosto, de vinho, mas que elas estavam cheias do Espírito Santo. Essa é a defesa de Pedro. Quando a gente olha Atos, capítulo 2, na altura dos versículos 12, Atos 2, na altura dos versículos 14 a seguir, diz assim a palavra do Senhor: mas Pedro, ou seja, de repente muda a narrativa. Tem aqui uma conjunção adversativa, bem objetiva, né? Mas Pedro, foi Pedro que resolveu interpretar o que estava acontecendo ali. Vou abrir um parênteses aqui. Eu não sei se eu contei isso para a turma do Johnny. A turma do Johnny tinha muitos intelectuais, né? Fernando Maia, Johnny Júnior, Daniel, etc. Né? Claro, tinha também os pseudo-intelectuais, né? De nome estranho, difícil de pronunciar, que eu não quero entrar nessas coisas. Eu odeio polêmica, né? Então o que acontece? Mas eu dizia para as minhas turmas, né? E isso já tem praticamente 20 anos que a gente dá aula. Eu dizia o seguinte para os alunos, olha. E os alunos olham para mim com essa cara de cético, né? Essa cara de cético. E aí eu dizia para eles: olha, houve uma época que eu era missionário, fui missionário em 2 estados, né? E também houve uma época que eu trabalhava auxiliando o meu pastor nos cultos de libertação. O meu pastor vivia atrás de demônio, e eu também, né? E eles, quando terminavam o culto, nós orávamos aí por 10, 15, 20, 30, 50 pessoas. Meia-noite, quando terminava 9 horas, mas até meia-noite estávamos orando lá, expulsando o demônio. Um dia, meu pastor não estava, né? A gente não vai pregar na nossa congregação, e eu fui. Eu era vice-presidente do Ministério da Missão. Fui pregar na congregação, e eu digo: vou copiar meu pastor. Terminei a pregação, fiz uma oração forte, e irmão, quem quer vir aqui à frente? Aí tinha uma senhorinha lá, eu me identifiquei com ela, parecia para minha avó. Claro, eu acho que ela era mais velha do que minha avó, porque a senhorinha tinha uns 200 e poucos anos mais ou menos. Eu orei por ela. Quando eu pus a mão sobre a cabeça dela, ela ficou endemoniada. E eu digo: sai no nome de Jesus. E aí, sabe o que? Era aquela mulher tomada de uma força descomunal, numa voz estranha, aquela senhorinha. Sabe o que ela falou? O seu demônio falou através dela: quem és tu? Ó, o demônio safado querendo me ajudar. Quem és tu? Claro, na hora Deus me deu ousadia, e eu disse: não é no meu nome, é no nome de Jesus, sai. E ela caiu, saiu do demônio. Claro, eu não queria me vergonhar. E se o demônio, se você vai expulsar demônio, aqui a gente entra no modo como expulsar demônio. Se você for expulsar um demônio, e o demônio perceber que a irmã está com medo, que o irmão está com medo, vaza, meu irmão. Você não vai dar tempo, vaza. Entendeu? Tem que ir com a autoridade do Senhor. Né? Eu contava isso para os meus alunos, né? E eles faziam chacota, brincavam comigo, dizendo que era mentira. Eu disse: pai, eu passei 2 anos no Ministério de Libertação. Irmãos, e como eu aprendi? Aprendi que o mundo espiritual é real. As pessoas brincam com o mundo espiritual, as pessoas estão de qualquer forma aí aceitando a dominação, a interferência do diabo na vida delas, né? É claro. Tem pessoas que na igreja que elas nem precisam do diabo na vida delas, né? Elas mesmas são o diabo, né? Verdade. O diabo, né? O irmão funcionário toca o terror lá com o patrão, né? Pastor John, olha por mim, porque o diabo está me perseguindo lá no meu trabalho. Se o pastor conversar com o patrão dele vai dizer: pastor John, o diabo não está perseguindo ele no trabalho não, na verdade ele é o próprio diabo, persegue, fala mal de todo mundo, fofoca com todo mundo, desfalca financeiramente o patrão, ele que é o diabo do crente. Eu vi uma cena no Rio de Janeiro, estava numa convenção lá, estava hospedado junto com os pastores. E alguns pastores, aqueles pastores do Rio de Janeiro, esse evento deles, começou a abusar da Miranda. E fica abusando. E
3 pastores. 3 pastores. Olha aí, qual é o nome do senhor? Natanael. Natanael. Ainda no modo como expulsar demônio, parte 2 agora. Né? Eu era pastor missionário ali no bairro de Independência Amazonas, segundo é o bairro da Aparecida, só perto do Rio de Sereno, ao pé da Serra da Areia. Lá é literalmente um vento que faz a curva. Vem lá de cima, era só poeira, né? Bate na Serra da Areia e corre para lá, o vento. Desse jeito mesmo. Aí fiz um trabalho interessante lá, ganhei muitas aulas para Jesus, construí o templo. Nós estávamos no carro bom. Mandaram lá para Brasília, no ano 2000/2001. Para a cidade mais perigosa naquela época de Brasília, Ceilândia, na parte da Ceilândia Norte, ao lado do Setoró. Eu morava na QN 11. E aí lá, os irmãos de uma igreja presbiteriana renovada me descobriram lá enquanto pregador. Eu pregava na igreja deles, e aí aquela famazinha foi pegando ali em Brasília, e eu fui pregar na igreja de um pastor famosão. No ano de 2000/2001, aquele pastor era conhecido por usar terno de R$2.000, há 20 anos atrás. E aí eu fui pregar na igreja dele, um mover, uma unção, um poder que os irmãos estavam sentindo, e eu disse, eu não estou sentindo nada, absolutamente nada. E as irmãs, várias irmãs lá no ciclo de oração, vieram à frente, rodopiou, unção do ioiô, da pizza, e vai aquela coisa toda. E eu, gente, mas hoje eu estou seco. E eu não senti nada. Por quê? Mas lembra que no módulo 1, como expulsar o demônio, parte 1, eu falei que eu passei 2 anos sendo estudado como pastor, treinado como pastor especialista em demônio. E aí, preguei, quando terminou, eu sempre fazia a oração forte. Depois, as pessoas sentiam alguma coisa, eu as chamava, vinha, orava de novo. Para quê, meus irmãos? Quando eu fui orar, na primeira fila aqui, praticamente todas aquelas irmãs do centro de oração, eu ia orando e elas iam ficando endemoniadas. Esperei. Mas agora há pouco elas estavam cheias de alguma coisa, rodopiando, influenciadas por alguma coisa. Aqui em Coríntios 12, Paulo nos adverte sobre termos cuidado com os espíritos, saber discerni-los. A Bíblia usa até uma expressão de experimentação, experimentar e ver se os espíritos são bons, porque há a manifestação do falso fogo em nossas igrejas, irmãos. Há os Datã e Abirão, né? Não, Nadab e Abiú, os crentes Nadab e Abiú do Antigo Testamento, que são especialistas em oferecer fogo estranho. Então nem todo mover é movimento de Deus, nem todo mover que acontece em nossas igrejas é poder de Deus, unção de Deus. É preciso que irmãs e irmãos mais amadurecidos percebam se é Deus que está agindo ou não. Aleluia. É ver que Pentecoste, falei, a contra-interpretação de Pedro. Pedro está interpretando. Contra-interpretação é uma resposta à interpretação dos judeus. Pedro, não, eles não estão cheios de gosto divino, eles estão cheios da presença, do poder de Deus. Próximo slide, a gente vai encaminhar aqui para encerramento. E aí, no discurso de Pedro, nós observamos algumas questões do discurso de Pedro. Próximo slide, próximo, mais um. Legal. Então Pedro está dizendo o seguinte, na hermenêutica, na interpretação de Pedro, ele está dizendo, olha, entendam, o que está acontecendo aqui é algo novo, mas lá atrás foi profetizado pelo profeta Joel. A gente conhece a passagem, capítulo 2, versículos, principalmente 28. Então toda essa manifestação aqui, todo esse poder de Deus já tinha sido profetizado. Aí é onde está a contra-interpretação de Pedro, que está falando com ousadia, com coragem, que aquele movimento era o movimento de Deus. E Pedro está dizendo, nós não podemos, aqui eu falo paráfrase, aceitar a teoria do vinho, que eles estão embriagados. Ou seja, quando a pessoa está embriagada, ela perde o sentido, a lucidez,
o equilíbrio. O equilíbrio, o especialista diz que um copo de cerveja tira os nossos principais e mais lúcidos reflexos quando estamos dirigindo. Então Pedro desconstrói a teoria do vinho, que aquilo ali não era poder, manifestação de Deus, mas era porque eles estavam alcoolizados. O último texto que eu li, capítulo 5, versículo 18 de Efésios, Paulo está escrevendo para uma igreja dificílima, só que uma igreja privilegiada. 3 dos maiores pastores do Novo Testamento pastorearam aquela igreja: apóstolo São Paulo, apóstolo João e Timóteo. São os 3 maiores pastores do Novo Testamento, pastorearam a igreja de Éfeso. Só que a igreja de Éfeso, ela vive em um ambiente geográfico e demográfico cheio de pessoas gregas, cultura grega, templo da deusa Diana de Cá, ou Artemis do Efésio, a festa da bacanalha ao deus Dionísio, ou deus Baco. E Paulo deu uma informação, tinha os irmãos que faziam relatório para Paulo, né? Não são irmãos X9, mas tinha irmãos na igreja de Éfeso que passavam o relatório para Paulo. Vamos passar lá em Corinto para ele. E aí Paulo diz: olha, eu sei que muitos de vocês estão se embriagando com vinho. Paulo diz o seguinte: primeiro, Paulo, em um só versículo, ele faz 2 coisas diferentes. Primeiro ele diz: não vos embriagueis, ele dá uma ordem, não se embriaguem. Por quê? Claro, de um lado, aquele vinho ali não era um vinho gratuito. A festa, as pessoas davam vinho de graça, gratuito, 0,800, porque era uma festa chamada bacanalha, uma festa onde as pessoas, ao beber aqueles vinhos consagrados ao deus Baco, Baco é o deus do vinho, ou Dionísio, o deus grego Dionísio. Ao beber aquele vinho já havia a ideia, né, de que era um alimento oferecido ao ídolo Baco. Então por isso eles já não deveriam beber. Mas Paulo diz também: não bebam por causa da embriaguez. Claro, é daí que a ideia de você beber alguma bebida forte e ficar bacana, né? Bacana, mais ou menos bacana, né? Bacana. A festa era bacanalha. Então, a festa bacanalha era a festa do vinho, e as pessoas iam lá para tomar vinho e se enchiam de vinho. Então ficavam todos bacana. Cuidado com essa expressão aí do WhatsApp. Bacana. Então, mas Paulo está observando só essa questão cultural das bebidas e alimentos oferecidos aos ídolos. O que Paulo está observando lá, aos irmãos de Éfeso, é que o beber bebida forte, no caso lá era o vinho, roubava a lucidez dos irmãos, tirava o perfeito equilíbrio. Paulo diz: não vos embriagueis com vinho. Primeiro, ele faz uma proibição, não vos embriagueis. Depois ele dá uma ordem, voz passiva, no texto grego, uma ordem: mas enchei-vos do Espírito. Porque o vinho que Paulo está falando ali, ele além de embriagar, tira o equilíbrio, subtrai a percepção, a lucidez da pessoa. E o encher do Espírito é contra tudo isso. O texto diz assim: sede enchido, foi traduzido como, sede cheios, sede enchidos ou cheios, dá na mesma. O que Paulo está dizendo, quando diz encheios do Espírito, é que enquanto o vinho, a bebida forte, tira o equilíbrio, a lucidez, o Espírito Santo nos dá equilíbrio, qualidades, características, virtudes do Espírito, do fruto do Espírito. Gálatas 5, 6, 5:22, obrigado. É temperança, domínio próprio. Aleluia. Irmão Reginaldo, mas você fala aí que o Espírito dá domínio próprio, porque o irmão não conhece. Aqui na igreja eu rodo a baiana. No culto é de quinta-feira, aí eu me sinto livre, solto, né? No monte,
desce para o monte. Pastor, quando o Espírito vem sobre mim, eu perco totalmente a minha lucidez, não vejo nada. E aí, você já sabe, filhos eternos, né? Não vejo nada. Isso não é o Espírito de Deus. Pastor Antônio Gilberto dizia muitas vezes: o Espírito de Deus não rouba o equilíbrio de ninguém, não tira a lucidez de ninguém. É alguém desequilibrado por natureza que não pode passar perto do mover do Espírito e já perdeu o equilíbrio. Então, sede enchidos, ou seja, mas sede cheios do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá controle cognitivo, controle emocional. O Espírito Santo não visa nos desequilibrar. E aqui, irmãos, eu não estou proibindo a pessoa de ser o que ela é no culto, não. Toda manifestação pentecostal é legítima, desde que seja verdadeira. Desde que seja verdadeira. Então Pedro está esclarecendo essa situação. E aí ele diz: olha, não é a teoria do vinho, mas é a teoria do Espírito. Aqui está o Espírito Santo, conforme profetizou Joel: eis que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. É um avivamento que alcança todas as faixas etárias. É assim que o Espírito faz, irmãos. Pedro diz: a teoria do Espírito vem e nos enche, nos controla, nos dá equilíbrio. O próximo slide é hermenêutica do Espírito. Como é que nós interpretamos tudo isso? Eu falo isso em termos de conclusão. Como é que nós interpretamos o movimento pentecostal? Nós estamos falando de interpretação sadia, irmãos, equilibrada. Nós não visamos aqui no culto criticar ninguém, escandalizar ninguém. A sua espiritualidade com Deus deve ser conservada. O Espírito Santo cada dia vai te usar, te dar unção, poder e sobretudo equilíbrio, para você entrar nos mistérios, nos fenômenos espirituais, sabendo o que você está fazendo. E o que você está fazendo de maneira espiritual, tudo tem que glorificar o nome do Senhor. E aí, como é que nós interpretamos isso? Primeiro, a epistemologia, a teoria filosófica do conhecimento. Ou seja, em perspectiva pentecostal, nós devemos saber exatamente se é o Espírito de Deus que está em nós, se o fenômeno, se a efervescência que ora há na nossa vida, se a espiritualidade que as pessoas veem em nós, se é do Espírito. Então é aí onde Deus nos aperta, nos enquadra, o quão a nossa espiritualidade é essencialmente verdadeira, o quão o quebrantamento dos nossos corações é absolutamente verdadeiro diante de Deus. A gente não consegue maquiar a nossa adoração no último tópico, a gente não consegue. No próximo tópico eu coloco ali a experiência. A experiência é um dos fatores mais legítimos da espiritualidade cristã. Não é só da espiritualidade pentecostal. Nós não somos, não conservamos e não desenvolvemos uma espiritualidade maquinária, né? Fabricada ou industrializada, mecânica, robótica. Não! A nossa espiritualidade, ela é leve. Não precisa de muita coisa para a gente sentir a presença de Deus. Não precisa de muito ou de nenhum espetáculo para a gente ver que Deus está nas nossas vidas. Então, o culto pentecostal é espontaneamente. Nós entramos na presença dele e sentimos a presença dele. O sentir, a percepção, a intuição são características verdadeiras da nossa espiritualidade. Todo pentecostal tem alguma coisa de místico, tem? Tem pessoas que brincam, estão sentindo. Não. Quando você sentir alguma coisa de Deus, seja de Deus. Discina isso e faça disso um ministério. E aí, finalmente, ali, a adoração.
nós temos uns problemas seríssimos, não na adoração pentecostal. Nós temos um problema seríssimo na maquiação da adoração pentecostal. E aqui, com todo respeito às igrejas neopentecostais. Mas o neopentecostalismo provou, da década de 70 para cá, que eles não conseguiram reproduzir a legítima espiritualidade e efervescência do movimento pentecostal. É uma cópia distante, de sua matriz original. E há muitos budismos, há muitos mantras na pseudo-adoração. Hinos que se repetem, que viram mantras, Parece que você está ouvindo uma música mais de veneração a uma coisa qualquer do que de adoração a Deus. Então, sem falar do movimento da adoração extravagante, graças a Deus parece que acabou. O movimento dos artistas, e essa coisa toda vai corrompendo, de uma certa maneira, essa espiritualidade. Eu falei no começo, nós falamos de culto. Nós cultuamos a um Deus de novidade. O primeiro clichê, ou o primeiro conjunto de frases de um pregador itinerante que eu ouvi há muitos anos atrás, que eu gostei, foi esse: Deus, Ele não é arcaico, Deus ele não é velho, Deus não é obsoleto, Deus não é antigo, Deus não é antiquado, Deus é um Deus novo que faz nova todas as coisas. Então nós cultuamos em novidade de vida, novidade de espiritualidade, a um Deus de novidades. Nós não podemos manter uma liturgia estática que se arrasta, se perpetua por décadas, por séculos, e aquilo não ajuda ninguém a se aproximar de Deus. É por isso que o culto pentecostal, a espiritualidade pentecostal, a efervescência pentecostal ganhou o mundo e transformou o movimento pentecostal não só o maior, mas o mais dinâmico movimento que houve e há na história da igreja. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Fiquemos em pé e oremos em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos, meu Pai, nós te exaltamos por tuas bênçãos. Senhor, obrigado, Deus, pelo teu grande amor derramado em nossos corações. Deus, não permita que sejamos engessados, rotulados, que caiamos no formalismo litúrgico, mas nos dá espontaneidade, meu Pai, nos dá sinceridade de entrarmos na tua presença a qualquer hora, a qualquer dia, a qualquer momento, e ali derramarmos o nosso coração, como disse o salmista, que o nosso coração se derrame como uma cera, que possamos cada vez mais, Senhor, demonstrar diante do Senhor que o nosso coração é teu, pertence a ti, que a nossa vida está nas tuas mãos, e que cada dia, espontaneamente, com toda a liberdade que o Espírito Santo nos dá, nós possamos entrar na tua presença. Na tua presença, Senhor. Nos ajude a manter essa história, essa identidade, essa tradição litúrgica pentecostal que tanto nos aproxima do Senhor, que faz reconhecer que o Senhor deve ser adorado com reverência, com humildade, deve ser adorado com singeleza e deve ser adorado com verdade. Aleluia. Que nós te pedimos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém? Tome assento, meus irmãos, eu agradeço.